Sou Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI 11, e estou aqui para comentar os resultados de julho do fundo. No último mês, a gente teve uma alta de 0,6% do patrimônio líquido do nosso FOF, contra uma alta de 0,7% do IFIX, uma pequena perda aí de 0,1%. Porém, quando a gente olha no acumulado do ano, a gente segue sobreperformando o índice aí com uma certa folga de mais 2,9% contra 0,3% positivos do índice. Quando a gente compara aí desde o início do fundo, em fevereiro de 2020, o alfa, né, que é o que a gente chama da diferença da performance do fundo para o benchmark, né, para o IFIX, é de 13 pontos percentuais. No tocante aos dividendos, nós mantivemos o valor de 0,75 centavos, o mesmo valor que vem sendo observado no fundo de forma estável desde julho de 2021. Esse valor representa 10,5% de dividend yield em cima do valor patrimonial do fundo, ou 11,8% em cima do valor da cota de mercado. Isso porque o fundo ainda segue aproximadamente 12% descontado em relação ao seu valor patrimonial, a exemplo do que é visto nos demais FOFs. Bom, e qual foi a dinâmica do mercado no mês de julho? Basicamente, nós tivemos o primeiro mês no qual os fundos de tijolo superaram os fundos de papel em 2022. Quando a gente observa, por exemplo, os índices Teva Index de tijolo e de papel, que são um bom benchmark para comparação, os fundos de tijolo avançaram 1,4% contra uma queda de 0,3% nos fundos de papel. E qual a principal motivação por trás disso? Basicamente, a gente já começa a ver uma inflexão na curva de juros. E por que isso está acontecendo agora? Basicamente, o mercado está precificando que o ciclo de alta da Selic, que começou ali em meados de 2021, quando a gente saiu dos 2% ao ano para os 13,75% que a gente tem hoje, o mercado está precificando que esse ciclo está chegando ao fim, né? Então, por que isso está acontecendo? Basicamente, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar uma política monetária mais rígida, enxugando a liquidez do mercado, aumentando as taxas de juros, e isso está se refletindo positivamente na contenção da inflação. Além disso, a gente teve no mês de julho, e possivelmente teremos também no mês de agosto, deflação, que foi causada não apenas pelo aperto monetário, mas também por um evento pontual específico de redução da carga tributária sobre os combustíveis, que era um dos principais fatores da elevação do IPCA. Né? Então aí com isso veio o IPCA de menos 0,68 em julho e que pode vir também uma nova deflação no mês de agosto. Bom, essa deflação é específica, pontual e não deve se repetir ao longo dos próximos meses. Né? Quando a gente olha as tendências de mercado, enfim, economistas que nós consultamos, a expectativa é que ela se estabilize por volta de 0,4% a 0,5% ao mês, o que é um patamar muito mais saudável. Com isso, o que acontece? O mercado olha e fala, olha, agora acho que a partir desse momento, com a inflação estabilizada e sob controle num patamar mais saudável, tem espaço para, no futuro, de forma gradual, você ir reduzindo as taxas de juros do 13,75 atual para um patamar menor. Com isso, o mercado começa a precificar os títulos de renda fixa mais longos, com um preço mais elevado, né? Então o valor, o rendimento deles começa a cair e começa a haver gradualmente uma migração novamente para renda variável, dentre elas o fundo imobiliário, né? Então, que é um dos principais produtos da renda variável. Com isso, tendem-se a se valorizar os FIs de tijolo, né? Então você tem aquela inflexão. Por que os FIs de tijolo e não de papel? Porque de papel tem muito sua remuneração influenciada ali pelo IPCA de curto prazo, IGPM, né? Inflação de curto prazo, e também pelo CDI, enquanto os de tijolo tem muito mais fatores de renda variável ali por trás. Então você começa a passar essa migração de investimentos para esse setor, os fundos começam a se valorizar de tijolo, e aí é o que a gente chama, e vem chamando nos últimos relatórios já, de inflexão de mercado. Bom, isso é uma tendência de médio e longo prazo que a gente já tem observado e tende a posicionar nosso portfólio dessa forma, né, em bons ativos de tijolo que ficaram muito descontados ao longo do último ano e meio e que a gente acha que vão nos dar um bom upside para o futuro. Quando a gente olha para o curto prazo, tem um outro fator que é muito importante atenção, que é os efeitos da deflação no mês de julho e no mês de agosto, que podem produzir alguns ruídos sobre os fundos de papel, que tem uma posição considerável também em nossa carteira e na dos demais gestores. Que é o seguinte, a deflação tende a afetar os fundos de papel de diferentes formas. E quais são? Uma delas é fundos que distribuem resultado e não apenas o caixa, né? Quando eu digo resultado é correção monetária mais juros, eles tendem a ser mais afetados. Cada CRI ali dentro tem na definição da sua remuneração. Muitos deles têm uma trava que se chama variação positiva do IPCA, então ele limita a zero a correção monetária num determinado mês, mesmo com deflação, enquanto outros vocês também capturam uma eventual deflação. Então é necessário olhar a carteira de cada um deles. Quando a gente olha na nossa carteira de CRI, que representa 14% do nosso portfólio,
Apenas 2 papéis dos 5 papéis que nós temos em carteira são indexados ao IPCA, que é o CRI Tocantins e o CRI Embraed. Juntos eles representam apenas 6% da carteira do RVBI. Se nós considerarmos, olharmos para esses dois, só o Tocantins, que é mais ou menos 4% da nossa carteira, absorve totalmente em sua remuneração a deflação, ou seja, ele não tem essa trava de variação positiva do IPCA, então ele tende a ser afetado aí nesses 2 meses no curto prazo. Além disso, quando a gente olha para a nossa carteira de fundos de CRI, só 2 dos 7 FIs em que nós alocamos distribuem resultado e não caixa, que são o Canip e o CVBI. Isso significa que esses fundos vão ter sua distribuição muito afetada? Não, porque muitos desses fundos têm resultado acumulado não distribuído e existe um certo lag entre caixa e competência na geração, no mês em que sai mensurada a deflação ao longo dos próximos meses, né? Então, os fundos conseguem suavizar isso de alguma forma. Os rendimentos desses fundos tendem a ser afetados, e nós temos isso mensurado, mas isso tende a se alongar ao longo do segundo semestre. E como nós estamos posicionados frente a isso? Nós temos aproximadamente, como é possível observar, 0,62 centavos por cota de resultado não distribuído. Ou seja, nós temos a possibilidade de usar esse resultado não distribuído para compor o dividendo e compensar essas perdas ao longo dos próximos meses. Tendo assim, portanto, uma perspectiva de estabilidade dos nossos dividendos em 0,75 centavos por mês ao longo dos próximos meses. Enquanto isso, nós tendemos também a ampliar a nossa participação gradualmente, né, da nossa carteira em FIs de tijolo que nós consideramos de boa qualidade e que vão sim trazer um bom upside aí no médio prazo, na medida em que a curva de juros feche, a perspectiva da Selic seja de queda, e aí os fundos de tijolo tendem a se valorizar e finalmente a gente possa entregar mais ganho de capital e no futuro ampliar os rendimentos para os nossos cotistas. Bom, esse foi um resumo do RVBI no mês de julho. Até o próximo mês e convido a todos a acompanhar a VBI Real Estate e o RVBI nas principais plataformas digitais e de streaming disponíveis na internet. Um forte abraço.